bom ter você aqui novamente. Nós estamos iniciando mais um encontro com a palavra. É um prazer ter você nos acompanhando. Já estamos quase no final desse trimestre, essa temporada que está chegando agora ao final. E nós estamos felizes que você está nos acompanhando até agora. Hoje eu estou aqui com o pastor Cristiano. É um prazer tê-lo conosco mais uma vez, pastor. Já aproveitando, peço que você em seguida faça a sua oração. O grande prazer, Nicinha. Então vamos orar? Querido Deus Pai Celeste, te agradecemos porque o Senhor se faz presente nesse estudo. Que o Senhor nos ajude a termos compreensão da Tua palavra por meio do Seu Santo Espírito. E que essa palavra viva venha aquecer os nossos corações e nos levar cada vez mais a estarmos próximos do Senhor. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos nesse trimestre, essa temporada que vai de janeiro a março. E nós estamos na 11ª lição da temporada. Estamos quase chegando ao final. E o tema dessa semana é Viver com Cristo. Nós temos sempre um verso para memorizar. E o dessa semana diz o seguinte: acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é vínculo da perfeição. E a lição já nos dá assim uma ênfase muito importante quando no verso para memorizar fala do amor. Nós, para termos amor, nós precisamos estar ligados à fonte do amor, que é Cristo. Talvez você já tenha ouvido falar que quando você está focado demais no céu, você deixa de viver aqui na terra. Não deixa de ser verdade, mas eu achei interessante que Paulo, em Colossenses 3, ele tem um conceito igualmente importante, que ele disse: se estivermos excessivamente focados na terra, seremos de pouca utilidade para Deus. E como eu falei anteriormente, se você está ligado em Cristo, que é a fonte do amor, você vai viver aqui na terra de uma maneira diferente. Você vai viver em amor. E quando você vive em amor, você vive para os outros e não somente para você. E eu gostaria de ouvir a sua opinião em casa. Enquanto nós estamos aqui estudando, pense nisso. Como você está vivendo a sua vida? Você vive para você? Você vive por Cristo? Você vive em Cristo? Como as pessoas te veem? Deixa no comentário aí a sua opinião. Pastor, a lição dessa semana é bem interessante quando fala desse viver com Cristo, né? É interessante demais. Primeiro já pelo tema, né? Viver com Cristo. Se outrora Paulo escreve o morrer com Cristo e o ressuscitar com Cristo, ligado ali à prática do batismo, o viver uma vez que eu encontrei Cristo, como é que eu vivo agora? Como é que eu vivo depois que eu encontrei Cristo? Eu acho interessante que ao olhar para a lição, a gente precisa olhar também para o livro de Colossenses. E o livro de Colossenses, Paulo ele vai trazendo uma dinâmica que é interessante. Ele mostra que o evangelho não é apenas o perdão dos pecados. Então, o evangelho não é só o perdão dos pecados passados, mas ele é uma nova forma de viver o presente. Uma vez que você encontrou Cristo, os seus pecados estão perdoados. Isso é um fato. Deus perdoa todos os seus pecados para trás. Mas como é que eu vivo agora? Como é que eu vivo o presente? Ao olhar para Colossenses, a base toda do nosso texto aqui, do nosso estudo, é Colossenses do capítulo 3. Eu convido você depois a dar uma lidinha em Colossenses capítulo 3. Até o capítulo 2, Paulo ele traz uma ênfase, sabe? Ele afirma até o capítulo 2 quem Cristo é. Quem Cristo é. E a importância de Cristo naquele contexto, a importância de Cristo de não ser substituído por tradições, por regras e por aí vai. Mas a partir do capítulo 3, Paulo ele agora vem mostrando como Cristo quer caminhar para uma vida feliz conosco. O que ele faz por nós. E como ele faz? Ele agora mostra que essa verdade que nós encontramos, é a verdade que transforma a nossa vida diária. Transforma a nossa vida, Nicinha, todos os momentos, todos os dias, em todos os momentos. Eu achei interessante aqui, quando ele fala que quando você vive com Cristo, você tem a vida transformada. E não apenas a vida transformada no interior, mas você tem a vida transformada para viver em comunidade, para viver na igreja. Porque você está se preparando para viver na eternidade. É um pensamento assim muito profundo nesse sentido. Porque se você olha, né, Cristo ele
Cristo ele não tira a gente do mundo. Tem uma galera que pensa assim, ó, quando eu encontro Cristo, eu agora viro uma espécie de um extraterrestre. Eu estou em outro planeta. Não. Até na oração sacerdotal, Jesus diz assim, Pai, eu oro não para que o Senhor os tire do mundo, mas livre do mal. Para que o Senhor livre do mal. Então, o que Cristo faz? O Evangelho, ele muda a nossa mentalidade. Ele muda a nossa mentalidade, o nosso caráter e as nossas relações. O poder do Evangelho é esse, o poder de mudar quem eu sou, como eu faço e como eu me relaciono. Que coisa interessante. Porque assim, em outras palavras, ele está dizendo assim, você precisa ter uma mentalidade espiritual, uma mentalidade celestial, mesmo vivendo aqui nesse mundo. Você não pode se dissociar do mundo porque você é um cristão. Você precisa ser um exemplo para o mundo porque você é um cristão. E essa é a mentalidade celestial, né? Essa mentalidade, esse foco que Paulo está chamando o tempo todo no capítulo 3, ó, olhe para as coisas do alto, olhe para cima, olhe para o céu, é esse foco que fala dessa mentalidade. E pensando nessa mentalidade, Nicinha, como é que Cristo ele transforma os nossos gostos, os nossos desejos, a nossa forma de ser? A gente precisa estar diretamente ligado nele, pensar nas coisas que são relacionadas a ele, e aí nós vamos ter uma vida exemplar para o mundo. As pessoas vão ver que nós somos diferentes porque nós estamos com ele, né? Quando Paulo fala assim que você morre e ressuscita com Cristo, ele está te dizendo assim, você precisa andar com ele, porque quando Cristo morreu e nos resgatou desse mundo de pecado, ele não nos tirou do meio do mundo, ele nos deixou aqui para sermos exemplos. E é interessante porque, nesse contexto, muitas vezes nós pensamos assim, então eu só tenho que mudar de atitude. Mudar de atitude, ela não basta, porque mudar de atitude não nos aproxima do céu. Exato. Não é um esforço humano. A Bíblia nos chama a viver um milagre. É exatamente esse milagre que nós chamamos de conversão que transforma. E eu acho bonita essa palavra conversão, que é quando você está num sentido, você está numa direção, e agora Deus te convida a mudar de direção, mudar completamente de direção. E nessa conversão, Paulo ele afirma que isso nos aproxima de fato do céu. Porque nós morremos em Cristo e agora nós ressuscitamos com Ele. Isso é simbolizado ali no batismo. Pastor, é interessante que a lição fala, né? Quando a gente lê em Colossenses 3, de 1 a 14, né, Paulo apresenta como essencial o desenvolvimento de uma mentalidade celestial. E quando a gente tem essa mentalidade celestial, a gente vive focado nas coisas do céu, mas a gente não pode deixar de viver as coisas que tem aqui na Terra. Porque ainda falta um tempo, eu espero que seja breve esse tempo, para a gente continuar vivendo aqui. Então, quando a gente está vivendo nessa Terra, mas a gente está com a mente no alto, a gente procura ser diferente. Eu diria que às vezes é um pouco difícil para nós vivermos neste mundo, que é um mundo de pecado, e a gente não pecar. Se eu digo para você que eu não peco, eu já estou mentindo, e mentir é pecado. Mas a gente tem que procurar, pelo menos, ser o mais próximo de Cristo, para poder viver nesse mundo e que as pessoas vejam Cristo em nós. Então, nós precisamos realmente estar com o nosso olhar focado no alto, pensando na eternidade, mesmo vivendo rodeado de pecadores e vivendo neste mundo de pecado. Isso é interessante, porque a gente não tem condições de entender essa realidade. Porque essa realidade ela é uma realidade espiritual. E quando eu percebo que é uma realidade espiritual, eu só consigo entender o que a Bíblia me pede, o que Jesus tem feito na minha vida de forma espiritual. Compreendendo que Ele vive, e Ele vive onde? Dentro de mim. Ele vive dentro de mim. Eu acho interessante ao olhar para a lição, que a lição fala assim, ó. Porém, a maneira como vivemos essa realidade do céu, porque não pode ser algo só também subjetivo. Nós vivemos essa realidade. Uma vez que eu encontro Cristo, agora eu vivo uma nova realidade. A forma como eu e você vivemos essa realidade aqui, ela fica evidente, ela demonstra evidente a qual lugar eu pertenço e a quem eu pertenço.
E isso é muito importante, porque assim, a gente precisa acabar com essa mentalidade terrena. E eu achei um texto interessante da lição, eu gostaria de ler aqui. Enquanto isso, vai pensando aí no que a gente está falando aqui. Como você vive? Você está se preparando para viver eternamente com Cristo? Você tem a sua mente focada no alto? Ou você vive o aqui e agora sem esperar o amanhã, sem se preocupar com mais nada? Deixa aí nos comentários. Mas eu gostaria de ler aqui, que eu achei interessante o texto que tem na lição. Ainda que tenhamos espiritualmente morrido com Cristo, tudo que pertence à natureza terrena, isto é, as tentações que o corpo e a mente nos apresentam, precisa ser eliminado. E isso aqui é uma coisa que me chamou muito a atenção. Nós vivemos num mundo de pecado, como já falamos anteriormente. Nós temos uma tendência para o pecado, porque nós nascemos em pecado. Mas nós precisamos eliminar as coisas que nos afastam de Deus. E o pecado nos afasta de Deus. O pecado nos traz essa separação constante, né? O pecado, ela é a transgressão da vontade de Deus, ela é a desobediência. E quando você olha assim, ó, nós vivemos num mundo, um mundo muito militante. Eu gosto dessa palavra. Nós militamos em tudo. Eu vejo pessoas falando assim, mas fulano é muito militante, mas todos nós somos. Nós militamos em todas as áreas, mas dificilmente você vê alguém militando, levantando um cartaz e falando assim, acabe com a mentalidade terrena, acabe com esse modo de pensar da terra, porque os nossos problemas todos estão nesse modo de pensar, no modo de pensar que nós temos a respeito das coisas, das pessoas e das circunstâncias. E isso acaba gerando uma onda de conflitos. Quando Paulo, ele em Colossenses 3, ele chama essa atenção nossa para uma vida com Cristo, ele diz assim, ó, ainda que espiritualmente tenhamos morrido com Cristo, tudo que pertence à natureza terrena, isto é, as tentações do corpo e da mente que nos apresenta, precisa de fato ser eliminada. Mas essa eliminação, ela se dá de que forma? Paulo, ele vai trazer aqui, a lição, o guia vai trazer dois aspectos para a gente, né? O primeiro, que você até enfocou agora assim comigo na nossa conversa de bastidores, e o segundo, eu queria saber um pouco mais desse primeiro ponto. Olha, um dos pontos que nós estudamos nessa semana é que, assim, a gente precisa deixar de lado aquilo que nos afasta de Deus. E uma das coisas que nos afasta de Deus, que com o nosso pensamento terreno, nós acabamos abraçando, e aqui a lição é muito enfática. Nós precisamos abandonar a imoralidade sexual, impurezas, paixões, maus desejos e a avareza. Quando nós fomos ressuscitados com Cristo e recebemos de Deus a vida espiritual e o poder para expulsar essas coisas da nossa mente e da nossa vida, nós precisamos deixar isso. Mas olha que interessante, né, Nicinha? Você deve estar olhando e pensando, nossa, pesado isso. E quando nós lemos e falamos, de fato é pesado. É bem pesado. Como é que nós vamos nos livrar de tudo isso? E o texto bíblico, ele é enfático, né? Bem enfático. Da imoralidade, dos pensamentos, da forma de agir e tal. Mas nós precisamos lembrar que uma vez que nós ressuscitamos em Cristo, Ele nos deu esse poder para avançar. E talvez você está vivendo uma guerra agora. Uma guerra com uma dessas áreas de impureza. E você tem que lembrar assim, ó, não é sobre legalismo, mas é sobre poder. O poder que vem do alto, o poder que vem da cruz, que diz assim, meu filho, você já não é mais escravo da tirania do pecado. Em Cristo Jesus nós deixamos de ser escravos. Nós somos livres. Nós somos livres. Nós somos livres para decidir, livres para fazer. E aí, pastor, mas eu não tenho conseguido. Eu ouço muito isso. Eu fui pastor escolar. E eu ouvia muito dos adolescentes assim, pastor, mas eu não consigo resistir. E eu lembro de olhar para eles e falar assim, e você está feliz? Pastor, às vezes sim, mas me incomoda muito no coração. Eu falei, é engraçado, né? Parece felicidade, mas incomoda o seu coração. E se incomoda o coração, você já sabe que esse não é o caminho que Deus quer para você. E se você já sabe que não é o caminho que Deus quer para você, como se livrar disso? Como se livrar disso? E eles falaram, pastor, mas é isso que eu vim saber.
E eu olhava para eles e falava assim, pedindo ajuda. Você já pediu ajuda com sinceridade para Deus, falando assim, Senhor, eu não tenho força para resistir, mas eu preciso da sua atuação? Quando você faz isso, entendendo que você não tem força, mas que a força vem do Senhor, você descobre o milagre que Deus quer fazer na sua vida e na minha vida. Você tocou num ponto aqui muito importante, pastor. Quando você fala, nós somos livres. A Bíblia fala da liberdade em Cristo. Quando você vive de uma maneira diferente daquilo que a Bíblia nos ensina, daquilo que Cristo falou para nós vivermos, nós somos escravos. Nós não estamos livres do pecado. E hoje é muito comum você ouvir as pessoas dizerem assim, você pode ser o que você quiser, você pode estar onde você quiser, você pode viver a maneira como você quiser. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Realmente você é livre, você pode fazer o que você quiser. Lembrando que um dia você vai ter que prestar contas a Deus daquilo que você fez. Porque a Bíblia é bem clara nesse sentido. Tudo que você fizer aqui tem consequências. E é interessante que na lição fala aqui de Romanos 1, 24, 26, que fala da ira de Deus. E a gente precisa ponderar muito nesse ponto, porque quando nós estamos fazendo as coisas de acordo com a nossa vontade, quando nós queremos viver de acordo com aquilo que nós achamos que é correto, que nós podemos fazer, nós nos esquecemos de que Deus está vendo tudo o que acontece na nossa vida e que nós temos que prestar contas a Ele. Então, quando fala aqui na lição, fala, quando você vive em desobediência, você desonra o próprio corpo, recusa conhecer o Criador e se entrega a paixões vergonhosas. E aí você vai ter que prestar contas a Deus. É interessante que essa é a segunda parte dessas relações de ordem, né? Nós falamos das primeiras, dos nossos desejos, das formas, e a segunda da relação de ordem é exatamente essa questão da ira. Eu tinha muita dificuldade para harmonizar essa perspectiva de ira, mas ao olhar nas nossas práticas e nas nossas falhas humanas mesmo, nós percebemos que em algumas circunstâncias há necessidade de nós irarmos. Já reparou isso? Sim. Em algumas circunstâncias, há uma necessidade de irarmos. E a Bíblia, ela nos orienta. Ela diz assim, ó, ireis, mas não pequeis. Então, a ira não é pecado. A ira, ela tem o seu papel. Quando eu vejo algo que está em desacordo. Por exemplo, alguém agredindo uma pessoa de idade. É natural que você fique irado. É natural que você fique irado, mas a sua ira não pode ser da causa para você matar a outra pessoa, porque você está irado, porque ireis, mas não pequei. Então, quando fala do aspecto da ira de Deus, percebe que nosso Deus, o Deus bíblico, o Deus da criação, ele é um Deus de ordem, um Deus de organização. E nesses aspectos da organização, ele diz assim, olha, quando vocês dão vazões às paixões, aos sentimentos, à iniquidade, às imoralidades de vocês, vocês vão para longe, mas apesar de ir para longe, vocês vão afetando todas as outras pessoas que estão em volta de vocês, e o mal vai se avolumando, de tal forma que o mal começa a ter consequências graves para outras pessoas que não estão dentro do seu contexto de escolha. E é nesse momento que aparece o quê? A ira de Deus, que pode ser traduzido também como juízo de Deus. É interessante que a lição, ela diz assim, ó, de que forma nós desonramos o nosso próprio corpo? Como que nós desonramos o nosso próprio corpo? Quando recusamos reconhecer o Criador, se entregando às próprias paixões. Como que eu desonro a Deus e o meu corpo? Quando eu ignoro o Criador. Quando eu esqueço o propósito pelo qual eu fui criado. O propósito pelo qual você foi criado. E é exatamente nesse aspecto que nós precisamos eliminar. A palavra certa seria eliminar a mentalidade terrena e ter um olho e uma mente voltado para as coisas do alto. E aí talvez você fale assim, eu estou sendo abandonado por Deus. Não, Deus é amor. Deus te ama da maneira como você é. Mas você precisa lembrar-se sempre de que se você está vivendo em desacordo com a vontade de Deus, você está pecando.
E o pecado é afastamento de Deus. Exatamente isso. E é interessante, sim, que até agora nós colocamos 2 pontos, né? Nós contrapomos aqui uma mentalidade celestial e uma mentalidade terrena. Quando eu morro em Cristo, eu ressuscito nele, eu ressuscito para uma mentalidade celestial. Quando eu não permito que Cristo faça esse trabalho em minha vida, eu estou vivendo com a mentalidade terrena. A mentalidade celestial me leva para o alto. A mentalidade terrena me leva para a morte. E pastor, quando a gente renova o conhecimento, a gente tem esse entendimento da renovação da vida com Cristo. Colossenses 3:8, né, ele marca uma mudança muito decisiva da morte para a vida. Né? E simbolicamente nós morremos para o mundo quando nós somos batizados. E nós vivemos para Cristo. E aí vem uma nova criatura. Mas ser uma nova criatura hoje, e sempre foi, no mundo que a gente vive, não é algo fácil. Não é porque você desceu as águas batismais que você agora está isento do pecado e que você está livre de tudo e que você vai ser uma nova criatura. Isso requer um conhecimento, um andar com Cristo, para que você tenha essa mudança. Não é tão simples. Eu fui batizado e agora eu sou nova criatura, não vou mais pecar. Não é isso também que a Bíblia nos ensina, não é? É interessante, Nicinha, porque talvez você aí em casa pense assim, então não faz, batizar e não batizar tanto faz, porque não vai ter mudança nenhuma, e aí você se engana, porque o batismo, ele é esse símbolo dessa renovação, e uma vez que eu participo por meio de uma decisão voluntária, consciente, da cerimônia do batismo, como foi instituída por Jesus, na Bíblia, eu agora passo a ter o auxílio do Espírito Santo. Porque no batismo eu também tenho o batismo do Espírito Santo. E aí você olha para as Escrituras Sagradas e você começa agora a perceber que com o Espírito de Deus, ele vai renovando não só sua mente, mas o conhecimento da graça. E esse conhecimento que Paulo chama a atenção aqui é o conhecimento de Cristo. Não é que agora você não tem natureza pecaminosa, você continua com a natureza pecaminosa, mas você agora não tem mais prazer no pecado. Por quê? Porque em Cristo você foi liberto da tirania do pecado, você não tem prazer do pecado, mas nós ainda temos a presença do pecado no mundo. E por termos uma tendência à queda, a presença do pecado no mundo nos leva para longe, nos leva para a rebelião em Cristo. Mas quando eu me aproximo dele, diariamente, renovando a minha mente, renovando meu conhecimento, baseado em Cristo, ele vai mudando minha forma de pensar, minha forma de agir, minha forma de lidar com as pessoas. E aí na caminhada eu vou vivendo essa renovação. Essa velha natureza, quando você, antes de você ser batizado, você é dominado pelo pecado. E agora com a nova natureza, sua vida é transformada por Cristo. E você tem o caráter transformado, você tem a sua vida renovada. Mas para que você consiga continuar prosseguindo nessa jornada com Cristo, para que você pense na eternidade, você precisa mudar suas atitudes, você precisa mudar o seu modo de ser, você precisa mudar o seu modo de viver. Como eu já falei anteriormente, viver no mundo de pecado não é simplesmente viver aqui e achar que está tudo fácil. Não, a vida do cristão não é uma jornada tão simples como parece para alguns. A própria Bíblia nos ensina que a jornada cristã é difícil, mas quando nós estamos ligados com Cristo, ele nos sustenta e nós mudamos de atitude, nós mudamos de vida. Nós somos uma nova criatura, porque agora nós estamos vivendo em acordo com a vontade de Cristo. Mas para que você viva em acordo com a vontade dele, para que você tenha essa vontade de viver de acordo com ele, você precisa ter uma comunhão diária com Cristo. A jornada cristã não é, eu diria assim, um caminho reto, uma estrada tranquila. E a própria Bíblia diz, no mundo tereis aflições. Senão não teria nenhuma graça. Cristo passou por aflições aqui enquanto viveu aqui na terra. A vida de Cristo aqui foi de açoites, foi de críticas, foi de inimigos querendo destruí-lo. E assim é a sua vida também.
Em nenhum momento ele disse que a sua vida seria diferente, seria um mar de rosas. Mas você precisa estar ligado com ele, ter mudança, procurar fazer essa mudança de vida. E aí sim, você está se preparando para viver eternamente com ele, onde não mais haverá dor, nem tristeza, nem morte, nem tormentas. É exatamente isso. Só que tem um detalhe, né? Eu costumo dizer assim, ó, viver não é simples. Viver não é fácil. Viver tem seus percalços. Só que com a vida cristã, você escolhe como você vai passar por essas dificuldades. Como você vai passar por esses percalços. Como você vai passar por essas tempestades. Sabe? É exatamente quando você vive com Cristo que Ele renova muitas coisas, dentre elas o seu caráter, sua forma de ser, sua forma de pensar, sua forma de agir. É interessante que quando nós olhamos para esse quadro, Paulo ele também aponta para as coisas positivas. Ele não está falando assim, ó, gente, vocês estão praticando iniquidade, tem que largar a iniquidade, tudo isso e tal, porque tem a ira de Deus e tal, mas aí Paulo fala, olha, calma. Vamos olhar para os aspectos positivos. Vocês saíram das trevas para a luz. Antes vocês tropeçavam porque os olhos de vocês estavam fechados. Agora Cristo abriu os olhos de vocês. Vocês vivem agora em plena luz. E na luz de Cristo você tem condição de decidir se você quer continuar tropeçando ou não. Você pode escolher. Ah, mas pastor, eu tenho orado e tenho tropeçado. Amigo, ore um pouquinho mais. Mas olhe para a luz de Cristo e fala, Senhor, abre os meus olhos para eu enxergar o caminho que o Senhor quer que eu ande. E quando você fala nisso, a gente pensa assim, nós temos um caráter de nova vida, né? Esse é o ponto positivo. A gente tem uma nova vida com Cristo. A gente muda totalmente. Eu achei interessante que Paulo descreve aqui com os eleitos, como os eleitos santos e amados. Por isso devem se revestir de compaixão, bondade, humildade e amor, qualidades que refletem o caráter de Cristo. Então, esse é o aspecto positivo. Nós refletimos o caráter de Cristo. Para isso, nós precisamos andar em conformidade com a vontade dele. E esse andar em conformidade com a palavra dele, Onicinha, ela é um privilégio. E por que é um privilégio? Porque você tem do lado um Deus que não te engana. Um Deus que não fala assim, olha, vai ser um mar de rosas. Não, vai ser difícil, mas eu estou contigo todos os dias. Eu estarei caminhando com você. E aí tem os aspectos dessa caminhada, né? A lição ela aponta, eu vou caminhar com você com misericórdia, demonstrando amor, bondade, perdão, trazendo bênçãos para a sua vida e para a vida dos outros. Eu vou caminhar com você. Eu vou caminhar com você nos lugares mais difíceis, mas nesses lugares você ainda vai ter momento para me glorificar, porque eu estou. Paulo ele está chamando a atenção exatamente para isso. Ele fala assim, olha, vocês entenderam quem Cristo é. E agora esse Cristo Todo-Poderoso, Ele quer continuar a vida com vocês, Ele quer continuar nessa jornada com vocês. Vocês não andam mais sozinhos, vocês não andam mais apartados, Ele está com vocês. E que privilégio esse nosso, né? Nós estamos caminhando já quase para o final do nosso estudo, mas eu achei interessante que quando você deixa Cristo no controle da sua vida, mesmo que você passe por aflições, mesmo que você passe por dificuldades, você tenha certeza de que Ele está com você. Talvez você esteja passando por um momento difícil na sua vida, em que você entenda que não tem mais jeito, mas eu quero te deixar uma palavra de ânimo. Sempre tem jeito quando você está com Cristo. Talvez a resposta não seja aquela que você espera no momento, mas pode ter certeza que a melhor resposta é a resposta que vem de Deus. Pastor, nós estamos chegando no final. Eu gostaria que você deixasse as suas considerações finais dessa lição. Obrigado, Icinha. Eu quero falar para você que talvez está passando por um turbilhão de coisas. Cristo, quando Ele te convida, e Ele te convidou, e é exatamente por isso que você está ligado nesse exato momento, nesse canal, Cristo Ele diz assim, olha, eu posso dirigir os seus passos, eu posso dirigir suas decisões, eu posso cuidar das suas emoções e seus relacionamentos, deposite tudo aos meus pés. Deposite tudo que você tem nas minhas mãos e eu vou te dar a paz que excede todo entendimento, e essa paz vai trazer para você equilíbrio mesmo em meio às lutas. O convite agora de Paulo ele é tão simples, mas ele é tão generoso, filhos,
continue andando com Ele. Porque quando você anda com Ele, Ele muda seu caráter, Ele muda a forma como você sente, Ele tem o poder de mudar os seus desejos. Talvez você tenha vivido desejos que te afastam de Deus. Olhe para o alto. Cristo pode mudar os seus desejos. Cristo pode fazer um milagre na sua família. Cristo pode fazer um milagre na sua vida. E é exatamente caminhando com Cristo, vivendo com Cristo, que você vai encontrar aquilo que você tanto busca, que é a felicidade. A felicidade que só encontramos nos pés do Salvador. Que Deus abençoe você nessa nova jornada aí, e que você continue estudando a palavra e tendo um encontro com Ele, né, Nicinha? O encontro com a palavra é o melhor encontro que a gente pode ter na vida. E eu digo para você aqui, quando você deixa o Espírito de Deus controlar a sua vida, você vai viver em harmonia com a vontade dEle, você vai viver em comunhão com Ele, e essa jornada se torna leve. Porque Cristo diz: o meu fardo é deixai sobre vós o jugo, porque o meu fardo é leve. Então, a caminhada com Cristo se torna leve, se torna tranquila, porque você tem a certeza de que o Espírito de Deus está controlando a sua vida. Eu espero que você tenha entendido o grande objetivo de Deus para a sua vida. Ele quer te dar paz, Ele quer te dar tranquilidade. E essa tranquilidade que você encontra nele, se você tiver um encontro com a palavra, você estudar cada dia, você vai ter, e você vai entender que com Cristo, apesar da loucura da vida, a sua vida vai ser mais tranquila. Eu espero que você tenha estudado bastante ainda também essa lição, assim como nós estamos estudando aqui. E eu te convido a continuar conosco. Assim como nós começamos a nossa lição, nós vamos encerrar com uma oração. Porque nós sempre buscamos a Deus para nos dar um entendimento, e agradecemos a Ele por ter nos dado esse entendimento. Então, se você puder, em sua casa também, feche os seus olhos e vamos orar. Querido Deus, a nossa gratidão a Ti, porque nós passamos aqui alguns momentos estudando um pouco mais da Tua palavra. Nos ajuda a continuarmos entendendo o Teu propósito para a nossa vida, e que nós possamos caminhar contigo até a eternidade. Em nome de Jesus. Amém. Nós ficamos por aqui, e eu te convido para a próxima semana estar junto conosco em mais um encontro com a palavra. Nós estamos quase finalizando a nossa temporada, ainda temos mais 2 lições, e eu espero por você nessas 2 próximas lições e nos próximos trimestres também. Que Deus esteja com você. Até lá. Música